No setor de ponta canhota, Rodrigo Silva dominou, meteu para ouvir, puxou, bateu pro gol, Dizem que somos loucos da cabeça. Amamos o ABC, é o que interessa. O mundo inteiro teme a frasqueira. Seremos campeões e não se esqueça. Salve, salve, amigos e ouvintes da Voz da Frasqueira, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Sou de Oliveira Júnior, a gente vai começando mais um podcast aqui, eu já perdi a contagem, Negueba não tá aqui hoje pra ajudar, 26? 26. Show de bola. Tô mais uma vez reunido aqui com a Beatriz, boa noite, Beatriz. Boa noite. Com o Nielsen ao meu lado. Boa noite, galera. E Rafael Caixina hoje está presente aqui com a gente, ex-vice-presidente, né, ou superintendente de marketing. Não, isso não? tudo não, era um mero executivo, era um mero vassalo ali na história. Show de bola. Bia, você pode apresentar o convidado da noite pra gente? Posso? Temos aqui... Um clássico, por favor, um clássico. Temos aqui o meio-campista, que canhoto, né? Gosto muito de enfatizar que é canhoto. Temos aqui o maestro Danilo Menezes. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, é um prazer estar novamente aqui para conversar sobre futebol, sobre as coisas que foram a minha vida toda, né? Até hoje. E espero que seja do agrado de todos. Danilo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, é uma honra de verdade. Nós que já gravamos um podcast no ano passado, mas ficamos nesse débito que tivemos problemas, não conseguimos lançá-lo, não deu certo trazer, mas a gente tinha essa dívida e você tinha que vir aqui. Como o ídolo que é do Alvinegro, não poderia deixar de ter essa passagem. Passou por... Até a gente teve um encontro com você na prévia que a gente fez antes dos clássicos e tudo mais. A gente agradece mais uma vez. E antes de tudo mais, gostaríamos de ouvir um pouco da sua história. Quem é o Danilo Menezes? Como ele surgiu para o futebol? Como iniciou sua carreira? Bom, eu sou uruguaio, né? Nascido em Rivera, no interior do Uruguai, fronteira com Santana do Livramento. Aos 16 anos eu já jogava no time da cidade, o Oriental, e todos os anos se fazia um campeonato de seleções no interior, e a seleção de Rivera participava e eu fui convocado para fazer parte da equipe de Rivera. Chegamos às finais, e as finais se realizavam sempre em Montevidéu, na capital do país. Fomos para lá para fazer esse jogo. Nós ganhamos o campeonato, fomos campeão, e logo em seguida que terminou o jogo, já tinha o pessoal do Nacional de Montevidéu, vieram falar comigo, mas eu não podia dar nenhuma resposta, porque tinha 16 anos, e nunca tinha saído de casa, e tinha que pedir para minha mãe, meu pai. E a minha mãe era lavadeira, trabalhava numa casa que o dono da casa era o presidente do time que eu jogava, o Oriental. Em função disso, o pessoal do Nacional foi falar com ele falou com a minha mãe, foi lá na minha casa falar com a minha mãe me liberou para ir, mas depois de muita choradeira. Aí eu fui para Montevidéu, participar já fui logo contratado, já fui participar do time principal do Nacional. Quando chegou Zezé Moreira, que era o irmão de Aimoré, que era treinador também, chegou para o Nacional e me viu no treinamento e perguntou se realmente eu queria jogar ou queria farrear, porque como eu fui para a capital, não conhecia nada. Aí na capital todos os dias saía nos jornais. Eu era o menino de ouro, então vivia, naquele tempo não tinha boate, né? Tinha era cabaré, eu vivia nos cabaré. Aí ele fez essa pergunta para mim, eu fiquei com vergonha de voltar para casa e dizer que eu não tinha
conseguido ser um atleta. Aí eu prometi a ele que eu treinaria e que se ele quisesse me botar para jogar, que eu jogaria. E tive a sorte, quer dizer, com a orientação de Zezé Moreira, fomos campeão da cidade e vice-campeão do Rio de la Plata. Eu lembro que você contou também que ele meio que, como é que se diz? Não é propina, ele meio que tentou coagir ali sua mãe, como ela trabalhava para ele. Sim, se ele não lhe liberasse como atleta. O presidente do Oriental, né? Uhum. Ele disse que minha mãe chorava, e que o meu filho, eu tenho mais 6 irmãos, né? Aí não era o caçula, mas a minha mãe chorava, dizia, vai para longe de mim, aquela história de mãe de antigamente, né? Que quer seus filhos tudo do lado. Aí ela disse que eu não iria, não. Aí ele foi e disse para minha mãe, se a senhora não deixar de ir, a senhora também perde o emprego, porque a senhora não trabalha mais comigo. Mas era porque tinha muita intimidade lá, muitos anos que eu trabalhava lá. Mas isso também me ajudou, porque eu acredito mesmo, na verdade, que ela não ia me deixar ir para Montevidéu sozinho. E tanto assim que ela tinha razão, porque se não vai depois Zé Moreira para lá, né, eu teria realmente me perdido lá para Montevidéu. Daí se iniciou toda uma estrada do Danilo Menezes. Como foi para você vivenciar momentos históricos no decorrer da sua carreira? Você que, vamos contar aqui no decorrer, mas você que esteve presente no Gol 1000 lá de Pelé, naquele jogo, já jogou pela seleção uruguaia, chegou a disputar a Copa? 66. Mas a verdade é que quando eu vim para o Brasil, foi outro acontecimento, né? Primeiro porque eu pensava em jogar futebol, mas em Montevidéu, porque eram os 2 times da capital e os 2 times conhecidos no país, que era Peñarol e Nacional. Quando eu fui procurado para vir para o Vasco da Gama, para o Brasil, foi outra surpresa enorme, né? Ou igual, né? Ou quase igual a que eu tive quando saí de Rivera para a capital. Porque eu vim para o Brasil, eu nunca pensaria em vir para o Brasil, né? E vim logo para um time como o Vasco da Gama, que era cria dos portugueses, né? Então tudo isso mexeu comigo. Eu cheguei no Rio de Janeiro numa quarta-feira à noite, e na quinta-feira já fui treinar. E quando cheguei lá, fui apresentado a Tele Santana. Tele Santana tinha saído do Fluminense e ido para o Vasco da Gama. E quando eu fui apresentado a Tele Santana, que ele ficou sentado do meu lado aqui, eu não sabia se eu ria ou se chorava. Né? Que era um homem que já tinha uma história no Fluminense, se falava dele como poucos. Então, aí cheguei, tinha Brito, tinha Fontana no Vasco da Gama. Né? Aí vim jogar primeiro jogo, Taça Guanabara, final da Taça Guanabara. Aí fui jogar, me disseram assim, você vai jogar na ponta esquerda, Danilo, para dar o primeiro combate em Mané. Aí eu já sabia quem era Mané. Né? Aí cheguei no Maracanã, nunca tinha entrado no Maracanã. Maracanã lotado. Primeira Copa Guanabara, era até uma caravela, o troféu. Quando entramos foi a primeira Copa Guanabara da história? Foi, 65. Esse troféu era tendencioso, não era não, Danilo? Era uma caravela. Se falava que o Vasco tinha que ganhar porque era uma caravela que já tinha sido preparado. Até hoje se fala isso, né? Foi. Então ele disse, eu jogava na meia esquerda, ele mandou para a ponta esquerda para dar o combate naquele Mané, o tal de Mané. Então, pronto, vamos lá. Aí entramos no Maracanã, que eu cheguei no campo, que eu olhei para a área de lá, parecia que estava numa fazenda, de tão grande que era o campo, era enorme. Eu disse, Nossa Senhora. Mas eu tinha 20 anos de idade, para mim tudo era novidade, né? Tudo era graça. E aí entrou o Botafogo. Como ele disse que eu ia dar combate no primeiro em Mané, eu fui procurar o Mané. Quando eu olhei, aquela perna torta, com 7 nas costas, eu disse, esse velho aí, vou deitar e rolar nesse aí. Ficou todo torto, aleijado, cara. Aí
Ele pegou a primeira bola, balançou na minha frente, e quando eu fui olhar de novo para ele, já tinha passado, tinha ido na linha, o Daí era o lateral esquerdo, tinha ido na linha de fundo, cruzado, Roberto, era o centroavante do Botafogo, cabeceou para fora. Eu disse, graças a Deus. Era só o Garrincha, né? Era só Mané o era Garrincha. só o Sim, Garrincha. sim, o Mané era Garrincha. Era só isso. Ai, O cara com 20 anos Foi. chega no Brasil, você vai marcar aí, só o Garrincha. e a galera toda rindo, ó. Toda rindo. Aí eu pensei assim, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui, né? E esperto, uruguaio, recém-chegado, né? Disse, eu vou pegar esse aleijado aqui. Tá aleijado, aí esperei ele, fiquei esperando. Pegou a bola, lá vinha ele, pulando por cima da bola, que ele pulava para um lado, para o outro, né? E a bola correndo aqui. Aí eu olhei para trás e vi o Daí nas minhas costas. Eu disse, pronto. O Daí está na minha cobertura aqui. Aí, quando chegou perto, que ele pulou para um lado, quando ele voltou, já estava no ar já. Aí peguei ele. Caí eu e ele, e a galera só escutava a galera rir. Aí eu, a galera tá rindo de quê? Se eu tô com um aleijado aqui no meio das minhas pernas. Quando abri os olhos, era o Daí que tinha pensado a mesma coisa do que eu. Aí, como ele se jogou depois, me pegou no ar. Aí disse, sabe de uma coisa? Eu vou embora lá pro lado direito, que fique outro aqui marcando esse homem aí. Eu não marco mais ninguém aqui. Fui pro lado direito, fiquei lá na ponta direita e conseguimos virar o jogo, ganhar 2-1. Foi campeão Vasco da Gama. Você falou de um cenário aí que é muito curioso. Na verdade, era o sonho de cada jogador no passado pegar um Maracanã lotado. E você chegou a ter esse sonho realizado com 20 anos. Mas você chegou a se assustar, porque você também chegou a jogar um Penharol e Nacional lotadaço, e lá a paixão é tão fervorosa quanto aqui. Mas o estádio não é tão grande como é o Maracanã. Já era o centenário Maracanã. naquela época? Não. O estádio Já centenário. era, o estádio era o centenário. Uhum. Mas a capacidade era bem menor do que o Maracanã. E o piso de jogo, as dimensões de jogo, também eram menores. O Maracanã era enorme, era 110, era a maior medida de campo de futebol era do Maracanã. Quando você chegou, entrou e viu aquela multidão ali, naquela época tinha geral e tudo mais de 100 mil pessoas, o que te passou na cabeça? Primeiro que eu estava preocupado com o tal de Mané, que eu tinha que encontrar esse tal de Mané, né? A minha preocupação maior era essa. Mas é uma coisa emocionante você escutar a torcida, tanto a torcida do Botafogo. Aquela época, as torcidas, elas torciam, cada um torcia pelo seu time, não a procura de confusão, mas simplesmente de alegria, de brincar, de querer o resultado. Então, e deixavam que isso acontecesse dentro de campo. Hoje não, já querem que aconteça fora de campo, aí já tá difícil. Você tem algum laço com o futebol uruguaio ainda, né? Você torce para algum time de lá? Tem alguma identidade? Eu torço pelo Nacional. Pelo Nacional? O maior, né? O maior. Não, o Nacional e o Penharol são dois times grandes, né? É um clássico muito bonito. É um clássico, é verdade. Recentemente eu assisti É o verdade. último que rolou pela televisão, foi uma coisa realmente, a festa e a prévia é uma do clássico. é verdade. Coisa... E o atacante que tá lá é o Léo Gamalho, né? Ex-ABC. É. Léo Gamalho tá lá, disputou até a Libertadores. Manga foi goleiro do Nacional também. Manga, né? Manga foi goleiro do Nacional. Peter Bermondinado também foi pro Nacional. Lá tem um atacante que eu gosto muito, que é o Nico Lopes. Nicolás Lopes. Atacante. Jogou no Campeonato Italiano, voltou pro Uruguai. Porque lá verdade, no Uruguai, os jogadores saem muito cedo. Entendeu? Porque como é colônia espanhola, então os jogadores normalmente vão tudo para a Espanha. Já começa a surgir, com pouca idade eles vão embora. Danilo, sobre sua chegada no ABC, como é que foi a negociação? Como é que foi Danilo até o ABC? Eu sei que você tem até uma história, não sei se é verídica, de que você até disse, vamos ficar o período de experiência até eu provar que sei jogar futebol. Isso é verdade? Teve realmente isso? Foi, porque foi o seguinte, Célio de Souza, que foi o treinador em 72, veio para cá para conversar com os dirigentes do ABC. Conversou com eles e apresentaram o plantel do ABC. Aí ele disse, que era o primeiro campeonato nacional, ele disse que para aquele campeonato esses jogadores não eram o suficiente, que ele teria que trazer jogadores de fora que tivessem acostumado com o futebol e tal, com o futebol do Sul,
Aí o ABC perguntou a ele quantos ele queria. E ele disse, eu quero 9 jogadores. Né? Aí o ABC foi... Sim, mas Célio de Souza era treinador das bases do Vasco da Gama. Né? Quando veio para cá para o ABC. Aí ele veio para cá para o ABC e pediu essas contratações. Severo Câmara, que era o diretor do ABC, foi ao Rio de Janeiro para conversar com os jogadores lá do Rio que viriam para cá. Nessa conversa, eu estava, Célio de Souza me convocou e eu estava brigado com o Vasco, e Célio de Souza me convocou para essa reunião, e eu fui para a reunião. Aí, conversando e tal, aí Severo Câmara foi acertando o contrato com os jogadores todos ali, aí olhou para mim e disse, não, eu não quero não. Aí eu disse, por quê? Ele disse, porque você é gato. Eu disse, como? Você é gato. Quem disse isso a você? É porque você já veio do Uruguai, já tá aqui, jogou aqui no Vasco 7 anos, tal. Você só pode ser gato, você não pode ter 27 anos. Eu disse, mas rapaz, aí, sabe de uma coisa? Eu vou para lá, para Natal. Sim, todos os jogadores estavam fazendo contrato lá no Rio de Janeiro esse dia, essa noite. Aí eu disse, então vamos fazer o seguinte, eu vou para Natal, aí treino uma semana, certo? Se vocês... Aí eu vou treinar. Treino separado, quando treinar com o plantel eu vou treinar com o restante do grupo. Se eu não ficar lá, eu devolvo o dinheiro da passagem. Se não, vocês fazem o contrato. Nem vou pedir faz o mesmo contrato que vocês estão fazendo aqui com o pessoal aqui, tá legal? Pronto, tá certo. Aí eu vim para cá, Natal, viemos 9 jogadores, já fazia parte desse grupo. Chegamos aqui, fomos morar no CIAT, nas Fuzileiros Navais, na base. Aí lá tinha um campo de futebol. E nós treinávamos, chegamos aqui e estava treinando só pela manhã. Aí eu treinava de tarde sozinho. Né? Aí na semana seguinte, nós viemos com o Juvenal Lamartine fazer um coletivo. Aí eu já tinha treinado, estava preparando. Aí vim para o Juvenal Lamartine. Quando terminou o treinamento, a torcida já estava gritando meu nome. Né? Aí eu virei para Severo Câmara e disse, pronto, a torcida diz que sou eu que fico. Agora assine meu contrato aí. Mas ainda teve a discussão, porque eu era muito velho. Aí eu disse, me diga uma coisa, vocês lá têm jogador acima da minha idade? Não, lá tem, o melhor jogador de lá tem 27 anos também, e é Arbery. Eu disse, pronto, se eu vou, eu jogo muito mais do que ele. Muito bem. Chegou e se firmou. Caixinha, fica à vontade aí, se quiser, você já é mais próximo de Danilo, sem uma proximidade maior. Eu contei agora há pouco que na ocasião de uma das produções ano passado, eu tive uma oportunidade de gravar com o Danilo, acho que era um VT de 30 segundos e acabei conversando com ele 25 minutos e acabou resultando em uma grande matéria da TV ABC. E Danilo é uma figura, eu acho que o futebol, ele ao mesmo tempo que apaixona a gente pelo lado de ser torcedor, de gostar do esporte, da bola, das 4 linhas, são pessoas como Danilo que fazem a gente se apaixonar e gostar ainda mais da bola. Não tem coisa melhor. Quando a gente estava fazendo a chamada lá no Frasqueirão, né, para as finais do estadual, aí na última final, a gente lá no ABC e Danilo chegou. A gente, eita Danilo, vem aqui dar uma palavrinha e tudo mais. Aí eu fui perguntar a Danilo sobre tabu. Porque o América vinha falando de tabu, que ganhava estadual no Frasqueirão, isso não era problema para eles jogar dentro da casa do rival e tudo mais. Aí eu fui e perguntei, maestro, tabu foi feito para quê?
Aí ele, bem objetivo, disse, pra ser quebrado. Bem objetivo. Aí eu lembro que quando o juiz terminou a partida, né? Eu só lembrei dessa cena, assim. Acho que é algo bem simples, mas que fica marcado, entendeu? Porque um cara que... Singeleza, né? Exatamente. A simplicidade de soltar Isso mesmo. Aí eu bem... Danilo, e aí, tabu foi feito pra quê mesmo? Aí ele bem objetivo, pra ser quebrado. E quebramos em grande estilo. É 4x0. É verdade mesmo, é verdade. Acho São que 4 estilos, né? 4 estilos. E 4 4x0 foi pouco. Costumo falar que 7x1 foi pouco, mas 4x0 foi muito pouco. Porque o ABC jogou naquela tarde. Vocês falaram aí, eu até fico pensando, no caminho tava pensando, que hoje é o dia de rasgar cedo mesmo. Tem que se conter não, porque é o que eu tava pensando, todo elogio ainda é pouco, por mais que, beleza, Danilo tá aqui na nossa frente e tudo mais, a gente trouxe ele, não é da boca pra fora, porque tipo, se é pra rasgar cedo, então que rasgue cedo, pelo menos pra um cara que realmente fez pelo ABC. Eu fico puto e eu sou um dos caras que me indignam mais com isso, quando eu vejo a torcida idolatrar caras que chegaram ontem, caras que, sabe, não tem nem identidade. Quando o Lúcio Flávio chegou aqui esse ano, que Deus o tem, Lúcio Flávio tem melhorado muito aí o meu campo da ABC, mas quando o Lúcio Flávio chegou aqui esse ano, me revoltou ver pessoas já chamando o cara de maestro à primeira vista. Eu olhei assim, porra, se o cara vem chamar Lúcio Flávio de maestro, Vamos ser que calma. tipo de elogio eu vou ter pra um Danilo Menezes? Se Lúcio Flávio é um maestro, que tipo de elogio eu vou ter pra um cara que tem a história e tem um vínculo que tem com a ABC como Danilo Menezes? Então, se é pra rasgar elogio, se é pra abrir o verbo, que seja pra caras que realmente têm identidade com o clube. Eu acho que nossa torcida é muito carente de ídolos e há muito tempo vem fazendo isso. Chega um cara hoje, posta uma foto no Instagram e já tá sendo elevado lá em cima. Ou grava um vídeo falando qualquer coisa, assim, Ixi, Maria, já viraliza. Não, ano passado... Mas não é despeito, não. Mas eu sempre falo, se eu fosse presidente de um clube de futebol e eu contratasse um jogador para vir participar dessa equipe, e ela chegasse no meio da minha torcida e desse um beijo no escudo, dizer que ama o clube, eu mando de volta. Entendeu? Porque amar, beijar é uma coisa íntima, você vai sair de dentro do coração. Não é assim. Isso é um teatro que está sendo feito. Está enganando a torcida, e a torcida se deixa levar por isso. Não, você tem que ver. Por que ultimamente não temos jogadores das bases? Né? O ABC, eu lembro que teve um ano, o ABC 77, creio que foi, o ABC subiu das bases, que já não tinha mais aspirante, hein? Tinha juvenil, subiu, o time todinho, só ficou Baltazar, eu e Hélio Show. Entendeu? Aí, porque os jogadores da base, a torcida ia lá ver eles jogarem, ia lá nos treinamentos, parava a conversar com eles. Então, eles tinham intimidade e paixão pelo clube. Adquire isso, não se compra, não, como o contrato. O contrato, a gente faz o contrato e pede aquilo que acha que vale. Né? Mas, agora, depois de fazer o contrato, aí nós temos que nos doar. Não simplesmente botar no bolso o dinheiro. Né? Nos doar, porque nós temos que pagar, né? E deixar satisfeita aquela multidão. Como nós ficamos satisfeitos. Quando recebemos um presente, não ficamos satisfeitos? Sim, então, é a mesma coisa. Nós temos que todo dia dar um presente à nossa torcida. Todo jogo é um presente. Eu acho que vai por aí. Graças a Deus eu não tenho dinheiro para ser presidente de clube. Mas eu tive grandes presidentes. Né? Bira Rocha era um presidente, foi presidente do ABC na minha época. E ele era aquele presidente que chegava e dizia: você quer jogar no meu time? Ah, pode dizer, que eu rescindo o seu contrato agora. Né? Que era difícil uma pessoa falar que rescindia o contrato, porque os jogadores ficavam jogados ali e não jogavam contra o cara. Ele botava para fora. Ele teve uma vez, Kelé era o quarto zagueiro, carioca ele, veio até com a gente. Tratou mal o Finado Amorim, que era um diretor do ABC, muito antigo ele. Aí o ABC tinha adoração. Ele tinha adoração pelo ABC e o ABC por ele. E nós jogadores então nem se falava. Aí Kelé maltratou ele, né? Antes de um treinamento, até deu uma bolada nele.
Quando o Bira Rocha soube, foi lá no campo, ali no Juvenal Martínez, foi lá e disse, olha, nós íamos jogar no final de semana com o América, o clássico. Você vai sair daqui, pode pegar sua roupa lá na concentração e vai embora, está aqui a passagem, você vai embora. Está recebido o seu contrato. E nós choramos, falamos com ele, ele disse, não. Ele tem primeiro que respeitar que o seu Amorim é um monumento do ABC. Exatamente. Então isso não é qualquer pessoa que faz, não é qualquer presidente que chega para o clube e bota, antes de mais nada, o clube na frente. Tem duas perguntas aqui que a gente tem a fazer, que é relativo muito a esse contexto. Existe hoje um movimento muito saudosista pelo resgate do futebol, pelas coisas antigas e a era romancista do esporte. Além da qualidade tática e técnica, a gente sabe que mudou muito e aprimorou-se mais. O que você vê mais com relação ao futebol, não só como um jogo, mas esse futebol esporte do passado e o significado que ele tem hoje? O que você vê que mudou tanto assim, não se tratando apenas de qualidade técnica? Não mudou só o futebol. A maioria dos esportes mudaram, né? Nós falamos muito de que antigamente o futebol europeu era assim, era assá. Não, eles sempre continuam sendo assim. Só que nós ficamos no tempo e no espaço. Paramos no tempo. Nós paramos. Entendeu? Nós, lá, eles estudaram o futebol, aprenderam a regra do futebol e estão utilizando o que nós já utilizamos. O Brasil tem uma seleção que encantou o mundo. Não foi campeão do mundo, mas todo mundo sabe qual foi a seleção. Sabe de cor que é salteado. Entendeu? Aí os europeus estão fazendo isso. Não, é porque eles fazem, estão trabalhando com as bases. E se falou, nós só falamos coisas nesse quilate, nesse contexto, quando perdemos. Perdemos de 7, isso não pode acontecer. Pode sim acontecer. Perdemos de 7 porque não tínhamos capacidade para isso. Achávamos que éramos os melhores do mundo, que ninguém ia bater na gente aqui dentro de casa, e deixamos. Os jogadores iam para a festa, jogadores andavam de moto triciclos, andavam para cima e para baixo, andavam viajando, saindo da concentração, iam para a Bahia passear, e o treinador trazendo a família, dava conta, tudo. Isso foi uma bagunça. Então se perdeu a Copa dentro do Brasil. Ninguém fala isso. Porque ninguém quer dar o braço a torcer. Danilo, aí me permita retomar, que essa já foi uma pergunta que eu fiz em outro momento. Algo que me marcou, foi uma resposta sua, foi no que diz respeito à concentração, né? O seu diagnóstico, digamos assim, do erro, né? Onde o Brasil errou para chegar ao 7-1 foi justamente em cima disso aí, a concentração, o comprometimento. E a concentração da década de 70, não vou falar antigamente não, que eu sei que você é jovem. Na sua época, a concentração era diferente. O jogador entrava em campo com outro espírito. Eu lembro da sua resposta e eu queria escutar você falando de novo aqui para os presentes e para quem está ouvindo. Não é uma concentração, porque dá impressão, quando você fala concentração, dá impressão que é negócio preso. Militar, que está preso. Né? Não é isso. O que precisa é ter comprometimento. Então, o comprometimento não precisa concentrar, você dizer que cada um vai para sua. Mas tinha né, jogadores, os craques, principalmente os craques, né? Eles eram o demônio. O cara, além de ser bom de bola, era bom também de boate. Né? Se não concentrasse ele saía de casa, dizia que ia para concentração e não vinha para concentração, ia para boate. Né? Então, tudo isso, mas ele respondia isso aí dentro de campo. O maior exemplo que eu sempre cito assim, é o Romário. O Romário vivia na noite, mas no campo... Era outro tipo. Então, esse comprometimento é que não tem. Eu não gosto de dizer assim antigamente, porque, logicamente, eu estou enaltecendo a minha época, minha época de atleta, mas
na verdade, as coisas mudaram de uma forma tão radical que a imprensa, que antigamente nos vigiava constantemente, né? O repórter de pista, de campo, via você parado numa esquina e tinha um bar, ele saía dali, ia na rádio e dizia: estava Danilo sentado na porta de um bar lá. Né? Você nem estava na porta, estava ali. Mas, quer dizer, e o torcedor já ia na concentração para perguntar o que você estava fazendo no bar. Agora não acontece mais isso, né? Então, tudo isso foi uma mudança muito grande e que nos fez perdermos o rumo das coisas, perdemos a seriedade, que há tempos atrás, nós para convocar uma seleção brasileira, nós convocamos 44 jogadores, né? Desses 44, nós tínhamos que tirar 24, 23, né? Então, sobrava 20 e tantos jogadores de grande categoria, além daqueles que iam para jogar. Hoje, só convocamos um, que é Neymar. Depois não tem mais jogadores, nem para acompanhar o ritmo da coisa. Aí que está a diferença maior. É possível ainda salvar o futebol? É uma pergunta muito complexa. Mas diante de tudo isso que a gente falou, será que é possível ainda salvar o futebol diante de uma queda de público tão grande? A gente vê estádios tão vazios hoje, jogadores tão sem identidades com o clube. Você acredita que pode ser dada uma reviravolta nisso? Eu acho que nunca vi o futebol brasileiro passar por uma crise de identidade assim tão grande quanto essa agora. Eu acho que há. Esses clubes que nós falamos da Europa, por exemplo, eles melhoraram como? Se organizando. Nós não nos organizamos, nós deixamos a coisa fluir de qualquer maneira, sem ter... tem secretaria de esporte de tudo quanto é localidade, federal, municipal, tem todos têm secretaria de esporte. Agora, atua em que essas secretarias de esporte? Em nada, né? Então, por quê? Por que eles não atuam? Porque vivemos disso, de relembrar o passado. Porque antigamente os caras não jogavam, agora jogam. Agora eles fizeram escolinha lá na Alemanha para botar. O cara não aprende assim, ser super craque na escolinha. Ele tem que ter o dom. Sim. Aí a coisa, quer dizer, não é por esse lado. Nós temos que pensar e repensar. Começamos a investigar a CBF, né? Aí deixamos de lado isso. Então, sim, começamos a investigar porque tem alguma coisa errada. Então, nós temos que ir até fundo para saber. Então, aí que se procura o culpado, não nos clubes. Você falou muito bem agora da CBF e falou da desorganização também dos clubes, né? E uma coisa que me incomoda muito é a matriz nossa aqui no Brasil, que é a CBF. E é uma desorganização que a gente acompanha todos os dias no noticiário, quase todo dia, toda semana tem algum escândalo na CBF. E saiu o Ricardo Teixeira, entrou o Marinho, saiu o Marinho, entrou o Del Nero, saiu o Del Nero, entrou o Coronel Nunes. É um atrás do outro fazendo coisa errada e a gente não tem como... E quem entrava era o vice do que saía. É o vice, né? Quer dizer, tudo era uma continuação. É uma continuação que a gente sabe que não vai dar certo. Não ia ter mudança. Não ia ter mudança. E tecnicamente falando, já puxando para o lado de dentro de campo, nós só temos hoje Neymar de jogador diferente. Os outros são mesmo nível. E nos clubes que eles jogam, eles são coadjuvantes. Não só o Neymar, mas a gente sabe que tem o Messi no Barcelona. Mas o Neymar também é uma das estrelas principais lá. Mas os outros clubes são todos coadjuvantes. Né? Verdade. Porque justamente em função disso, porque nós não temos nada. A Europa levava jogadores do Brasil, né? Da Argentina, do Uruguai. A Venezuela nem se falava que a Venezuela jogava futebol, sabia só que ela tinha petróleo. Né? Pronto. Aí, o Chile também. O Chile agora fez uma Copa do Mundo e depois, fora isso, não fez mais nada no futebol. Então, tudo isso.
já não se quebrou Essa regra. Continuou-se nessa mesma regra. Só disfarçava de um jeito ou outro. Vamos fazer, vamos limpar, vamos não sei o quê. Mas não saiu do papel. Tudo continua da mesma forma. É como você disse. Saiu fulano, entra Beltrano, aí esse fulano que está entrando é de quê? Era o vice. E esse que vai entrar agora era o vice do vice que saiu. Quer dizer, tudo é a mesma panela. E puxando mais pro lado atual agora, o atual momento do ABC, como é que você assiste os jogos, você acompanha? Bom, eu já disse já outras vezes que o treinador do ABC estava tirando vinho das pedras, né? Porque só ele poderia mudar o time do ABC como mudou. Ele botou a personalidade dele, né, na frente e fez os jogadores entenderem que eles não são a vedete. A vedete é a torcida e o treinador está para orientá-los. Então, e eles têm que fazer o que o treinador manda. Nós sempre voltamos ao passado, porque no passado tinha muitos craques nos times. Não tinha, em cada clube não tinha menos de que 5 craques. Então esses 5 craques, o treinador dava liberdade para se mexer dentro do campo, né? Quando não fazia... E sem perder a autoridade, né, Danilo? Sem perder a autoridade. E quando não faziam isso, ele tirava o cara. O cara sabia que estava saindo porque não fez o que o homem estava falando lá, né? Então, e hoje não. Hoje o futebol, os jogadores são metidos a falar de táticas. Nem eles sabem os exercícios que fazem, né? Para quê aqueles exercícios? E não sabem o que é o sistema tático. Porque se eles soubessem, né, eles fariam, né, dentro do campo isso. Ora, se você sabe que é isso que você tem que fazer, correr por aqui, se mexer por esse lado, fulano de tal entrar por aquele outro lado, então você sabe tudo isso, então você faz o que lhe foi orientado. E eles não fazem isso. Porque não tem muitos. Também acontece também porque há uma liberdade muito grande entre treinador, empresários e jogadores. Essa liberdade é que está fazendo que nós não tenhamos mais jogadores com qualidade. Temos quantidade, qualidade não. O que a gente vê bastante é empresário botando jogador no clube. Muito. Nós vemos muito. Eu fui lá no clube, no ABC, uma das manhãs daquelas que eu fui por lá, aí fui lá na base ver o treinamento da base. Quando cheguei lá, tinha dentro do campo os pais e as mães dos meninos lá dentro do campo. Perguntei, estão fazendo aquele pessoal aqui dentro do campo? Não, porque a mãe ou o pai não está vendo o menino. E sim, porque ele não pode ficar na arquibancada? Não, porque ele tem que ficar aqui, porque o menino... Não, meu amigo, o menino, se vai aprender a jogar futebol, não vai aprender do pai. Vocês estão fazendo o que aqui? Que treinadores são vocês que estão esperando o quê do cara lá? Entendeu? Então, isso não é permitido, né? Como é que você vai ensinar uma pessoa, orientar ensinar não, porque você já nasce com esse dom, né? Mas orientar a pessoa, se está o pai e a mãe do lado. Quando tu dizes uma coisa, o pai faz assim para o menino lá, e o menino não faz, né? Então, vai por aí também. Danilo, a gente está com a pergunta aqui. Vocês têm pergunta aí para fazer? Tem, pronto. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Para você, como é que é ser ídolo no ABC? Aproveitando que a China está aqui do lado, ele estava participando do clube também ano passado. Você sente que falta reconhecimento por parte dessa geração contemporânea? O pessoal, quando te vê na rua, não sabe nem quem é Danilo Menezes. Você sente que falta dessa geração hoje de torcedores do ABC reconhecimento maior pelo que você fez no passado? E até mesmo do clube falta o reconhecimento? Você sente isso? Não, eu não vejo por esse prisma a coisa. Eu vejo o seguinte, são épocas, né? E nós tivemos a felicidade de uma época muito boa, né?
uma época que os torcedores, por exemplo, da minha época, já são avô, né? Então você não vai encontrar mais esse pessoal por aí andando, porque e eles são, mas eles continuam tendo um carinho. Quando dizem fulano e tal, aí eu fui, era garoto quando você jogava, coisa e tal, entendeu? Mas mas acontece que hoje não tem mais essa aproximação entre o torcedor e o atleta. Aí o cara vai dizer, não, mas eles vão lá no estádio. Sim, mas vão, mas a única coisa que vai... Opa. Só vem falar com a torcida, o torcedor, o jogador que está fora do time, o jogador que não está jogando, que não tá ruim a coisa. Então, esse se aproxima da torcida. Por quê? Porque ele se aproxima da torcida, porque é o elo que vai fazer ele ser lembrado. Que ele vai falar para a torcida, fulano de tal está jogando, porque o treinador trouxe, que não sei lá o quê, entendeu? Ele vai fazer a fofoca lá fora. E isso vai fazer que o torcedor vai falando para o outro. Então, aí vai começar a dizer, Danilo está fora porque fulano que está jogando foi contratado pelo treinador. Né? Aí o cara não fala da capacidade, da qualidade do companheiro, fala de que está sendo aproveitado por aquela questão. Como se fosse se proteger, né? Está se protegendo, na verdade ele está escondendo. Tem uma pergunta aqui, é de Everton. Puxando mais para 2016, ele pergunta o seguinte: Danilo, se você fosse jogador, no caso, se estivesse atuando hoje, que jogador nunca deixa de ser, né, Danilo? É verdade. Gostaria de ser treinado por Geninho? Gostaria. Eu acho que ele foi um treinador que, aliás, que ele que está vivo aí. Ele é um treinador tipo Carabina. Carabina foi o treinador que eu tive aqui em Natal, né? Que fez a mudança que eu contei, que mudou o time quase todo, que trouxe das bases aqueles jogadores todinhos, Gelson, Ariel, esse pessoal todinho, foi Carabina que colocou no time principal. E Geninho é um treinador dessa qualidade. Ele não fala muito, não anda nas rodas, entendeu? Mas você vê que os jogadores fazem o que ele está mandando. Respeito, né? Respeito. É o que no futebol chama, corre por ele, né? Os jogadores correm verdade, pelo treinador. Eu costumo dizer que Geninho é o verdadeiro líder, porque ele pegou o ABC, estava muito desorganizado, e ele conseguiu, com as peças que tinha, formular o time todo, contratou as funções que realmente precisava, entendeu? No caso, ele teve essa visão. Eu fico muito encantada. Não sou fã de Geninho porque ele está no ABC hoje, mas por acompanhar também, quando ele atuava em outros clubes, eu percebia também, eu vi que ele treinou o esporte. E ele eu fiquei morta de preocupação. Quando ele chegou no ABC, ele deu uma entrevista para uma rádio aqui de Natal, e ele disse que quando estava no esporte, quando a coisa não dava mais certo lá, ele foi bem sincero, chegou no clube e disse, aqui eu não vou mais ficar, aqui não é mais meu lugar. Eu disse, ai meu Deus do céu. Nessa entrevista ele citou também o problema financeiro do ABC. Porque ele só pegou o time Atlético Mineiro, Corinthians, Atlético Paranaense, Sport, o financeiro é muito maior do que o do ABC. Exatamente. E no ABC não, ele foi bem sincero, disse que é o primeiro time que ele trabalha que tem o poderio financeiro bem abaixo do que os outros que ele pegava. Mas você vê nas declarações dele, após os jogos, que ele é muito sincero. Hoje nós jogamos, hoje o time jogou, hoje não jogamos nada. Ele Isso. Pronto, e não fica dando volta. Não maqueia, né, a situação. Não. Ele chega e diz que foi assim, e aí você bota a cabeça para pensar e realmente ele está falando do negócio que aconteceu. Isso. Outro não. Enfeita a coisa que até você, que já estava chateado com ele, fica mais chateado com o time do que com... Porque já acontece o time jogar mal, aí o treinador fala, não, a equipe tá vindo bem, tá focada, infelizmente o resultado não deu certo. Não, ele tem que falar realmente, ninguém jogou nada, não tô satisfeito. É desse jeito. Ele bota realmente a cara a tapa e diz que não gostou da atuação do elenco e pronto.
Eu tenho uma pergunta aqui de um amigo da gente, parceiro da página da gente, ajuda nas divulgações e tudo mais, o Júnior Vilela, lá do Futebol Eterno. Ele perguntou do que você sente mais falta na época do jogador e qual a melhor coisa que um ex-jogador ganha quando para? O que eu sinto falta? Sim. Bom, na verdade, eu estou satisfeito, né? Porque sou querido, né? Vim para o Rio Grande do Norte para passar uma chuva e já vão tormentas e mais tormentas, e estou aqui no Rio Grande do Norte e sou querido pela maioria do torcedor abecedista e até torcedor do América, porque na nossa época, né, aí eu tenho que falar da época, os dois times eram times de qualidades, dois times que davam um espetáculo, dois times que alegraram suas torcidas, né? Eu estou satisfeito, por várias vezes o América quis me contratar e eu não fui. Estou satisfeito por ter ficado no ABC. Eu também estou satisfeito. Sou grato ao ABC, sou grato ao ABC por isso, e a torcida. Então eu não sinto falta da torcida, porque onde eu ando, graças a Deus, eu sou reconhecido e o torcedor para conversar, para perguntar o que eu acho do time e tal. Então isso é muito gratificante. Show de bola. A gente está chegando nos nossos finalmente 5 minutos para acabar. Se tiverem mais perguntas aí, podem mandar. Danilo, a gente falou da sua carreira agora, né? Mas falando daquela hora que chamam de a primeira morte do jogador, a hora de parar. Como é que foi a hora o momento da sua aposentadoria? Vou parar e já deu pra mim. Como é que foi a sua aposentadoria? Foi pesada. Porque quando eu parei de jogar, que não parei no ABC, porque eu fui para o Botafogo da Paraíba, tá? Terminar um campeonato lá. Quer dizer, eu fui por 3 meses para lá. Mas quando voltei, né, que aí parei em definitivo mesmo, voltei, eu ia ver os jogos do ABC, né? E não conseguia ficar sentado vendo o jogo. A bola corria para lá e eu acompanhava a bola aqui. O jogador ia dominar e eu dominava a bola aqui. Isso persiste, Danilo? Ainda acontece? Não, hoje não. Mas até porque hoje, até parei. Hoje seria muito mais dolorido. Aí hoje acontecesse isso, hoje eu teria que sair na ambulância, né? Bom, show de bola. E aí, Beatriz? Eu queria mais uma vez falar que eu sou fã da humildade de Danilo. Eu lembro também a última entrevista que a gente fez aqui foi com Erivelton e Gustavo Bastos. Erivelton na maior humildade do mundo, falando... Acho muito bonito. Eu enxergava nos olhos de Erivelton o amor que ele tem pelo ABC e é o que eu enxergo em você também, Danilo. Obrigado. Então, fico muito feliz em estar aqui, nesse momento aqui, de brindar esse espaço. E é isso. Sou sua fã. Meu pai me contou muito do seu futebol, então eu estou aqui vivenciando um pouquinho da sua história. Está sendo muito, muito legal. Obrigado. É isso. Obrigado. E aí, Caixinha? Bom, eu não tenho que... Eu já falei, acho que deixei bem claro aqui o meu sentimento a respeito de Danilo. Como abecedista, eu compartilho do mesmo sentimento que vocês e eu acredito de quem está escutando. Mas eu queria aqui compartilhar uma felicidade que eu tive ano passado. Foi quando nós fizemos, como torcedor, foi algo incrível. Foi uma homenagem em que ex-atletas, grandes jogadores, todos com história, com ABC, entraram em campo. Em um jogo, eu acredito que contra o Náutico. E naquele dia, eu como torcedor, eu fiquei encantado porque em menos de 30 minutos eu conheci boa parte da história do ABC falando de atletas. Tava lá Dedé de Dora, tava Sérgio Alves e eu os conheci, eu conversei. Então, entre eles, Danilo para mim é uma unanimidade. Eu acho que até a lembrança, o convite para minha participação do programa veio disso também e eu só tenho a agradecer. Negueba Matheus, né? Negueba citou isso. Não, Caixina sabe, tem as histórias sobre Danilo Menezes, Danilo Ribeiro, o repórter. Danilo Menezes, ele sabe, ele gosta. Aí ele entrou em contato com você
Pois é. Ele fez o convite. Pois é, Danilo, ano passado, aquele foi um momento bem feliz, foi interessante, foi legal de conviver E foi um reencontro, né? Exato, Todos pois é, os estamos atletas. aqui. E Então, estamos aqui agora, o estamos reencontro aqui, nosso aqui. Aliás, nós já estamos nos reencontrando em vários lugares. Bocado, né? eu passo na rua e encontro o Danilo. E aí, Nelson? Só, tá no final já, né? Infelizmente, né? Só agradecer, Danilo. Você como representante do ABC Minha Vida também faça seu mexão, cara. Só agradecer aqui a Danilo Menezes por dar essa aula de futebol pra gente sobre as histórias do futebol, né? Que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, falar sobre futebol. Se não for melhor, a que eu mais gosto de fazer. Agradecer a Rafael Caixina aí. Obrigado, que é isso. E não só por agora, mas por sempre a força que ele deu pro blog. Desde do ano passado, retrasado, né? E fica aqui o convite pro próximo podcast nosso próximo programa. E sigam o blog ABC Minha Vida lá, que tem muita matéria legal e que possamos ganhar o jogo domingo do Cuiabá e entrar no G4 definitivamente aí pra não sair mais, se Deus quiser. E boa sorte pra vocês, que depois de trazer Danilo Menezes, o próximo pra bater esse programa aqui vai ser difícil, viu? Danilo, é sempre uma honra, como eu disse desde o início, não é todo dia que a gente tá diante de uma enciclopédia de futebol, um cara que viveu o que você já viveu. Você conta aqui, sinceramente, vale a pena a gente estar aqui só para ouvir as histórias que você tem para contar. E a gente se sente feliz porque a função da gente aqui tá gerando conteúdo para a torcida. Como eu disse, tem muita gente dessa geração que desconhece as histórias antigas da ABC, histórias que a gente também veio conhecer desde quando a gente começou esse projeto, que hoje em dia me encanta, assim, que tornaram o ABC mais forte, mais vivo dentro de mim, graças às histórias que a gente ouviu aqui de perto de caras como você. Então, é uma honra de verdade e a gente agradece. E as portas estão sempre abertas aqui para você. Na verdade, você que manda aqui, não é nem a gente. Obrigado. Eu só tenho que agradecer por o convite que vocês me fizeram. Agradecer porque é um momento de relembrar meu ciclo como atleta. E dizer que eu fico satisfeito de hoje ser um abecedista nato, né? E às vezes eu converso muito com o Júlio Tadeu e peço para o Júlio Tadeu para ele reunir jogadores daquela época, né? E levar lá na concentração para conversar com esses atletas de hoje, até com os jogadores da base, para lembrar aqueles tempos que o ABC era o pobre ABC. Né? O tempo que o ABC era o ABC da massa, da torcida mesmo. Se jogava nos braços jogadores e a torcida nos braços jogadores. Mas ele sempre me promete, sim, vou fazer, mas não faz. Mas eu espero que isso aconteça num dia, porque a torcida merece isso. Além da torcida merecer, nós também merecemos isso. Logicamente que nós jogamos, eu falo muito isso, nós jogamos futebol, recebíamos, não era de graça não, né? Mas também nós empregávamos a boa vontade, né? E tudo que tínhamos de força em benefício da vitória para a torcida ficar satisfeita. Muito bom. Bom, tem que mandar um abraço pra Neguebra, senão ele morre lá do outro lado, né? Um abraço, Neguebra, você não pôde estar aqui hoje, mas Larissa um abraço também. pra você. Larissa também. Zicali. O Everton, Hernani, que agora é esse que vendeu todas as camisas da ABC. Tá revoltado. Eliseu. Bom, é isso. O podcast da Voz, você pode, que não acompanhou aqui ao vivo hoje, você pode acompanhar no canal da gente no YouTube. Tá lá o feed com todos os podcasts anteriores. É isso, salve o mais querido, um abraço e fiquem com Deus. Eu me orgulho de ser da terra potiguar. Levou para o gramado pelo ABC jogar. ABC Clube do Povo, campeão das multidões. Serás sempre o mais querido pelos nossos